Shalom, meus amigos, um bom dia a todos vocês nessa linda manhã na cidade santa de Jerusalém. Poucas horas agora nos separam do início de um novo Shabat. Como vocês sabem, no mundo todo o povo judeu vai fazer a leitura da nova porção semanal da Torá, que nesse Shabat corresponde a duas parashiot, Matot e Maaseh. Na verdade, com a leitura destas últimas duas porções, nós encerramos quarto livro da Torá, o livro de Bamidbar. E nessa manhã, tão linda e tão quente, eu selecionei para vocês uma belíssima lição contida na Torá aqui, nessas parashiot, acerca do beijo divino. E você aí do outro lado da câmera, beijo divino? Sim, beijo divino. A Torá narra em Bamidbar 33, nos passuquim 37 e 38, que Mahané de Israel, o acampamento, viajou de Cádiz em direção ao Monte Hor. E chegando lá, ele acampou. Essa localidade ficava na fronteira, na borda das terras edomitas. E lá, Moshe Rabbeinu recebe uma orientação de Akadosh Baruch Hu, que suba ao Monte Hor com Aron, porque Aron deverá permanecer por lá. Havia chegado a hora da partida. E efetivamente, Moshe Rabbeinu cumpre a vontade de Hashem, subindo o Monte Hor com Aron e o filho mais velho de Aron, Elazar, que o substituirá na função de sumo sacerdote do povo judeu. E lá, Moshe Rabbeinu informa seu irmão que ele permaneceria. Isso ocorreu no primeiro dia do 5º mês do 40º ano do êxodo do Egito do povo judeu. Aron nos deixou com 123 anos. E de acordo com a Torá, Hashem retirou a vida de Aron al pi Hashem. O que isso significa? Por meio de sua boca. O que a Torá está nos ensinando é que Aron morreu por meio do beijo divino. E Rashi, o maior comentarista de todos os tempos da Torá, nos esclarece que a frase al-pi, ou seja, pela boca, no caso de Hashem, deve ser tomada, sua interpretação, literalmente, misás neshika. Portanto, nós aprendemos que Aron morreu pelo beijo da divindade. Hashem não enviou o anjo da morte para levar Aron para os mundos espirituais. Ele desceu das alturas e levou Aron com ele. Assim também havia partido Miriam, e dessa mesma forma partirá Moshe Rabbeinu, assim como os 3 patriarcas do povo judeu. Portanto, nós podemos concluir que o beijo divino é algo reservado apenas para o melhor dos melhores. Mas, Átila, o que significa exatamente morrer pelo beijo divino? Morrer pelo beijo da morte de Hashem, mas, sobretudo, como é que alguém chega a merecer uma partida tão elevada? E para poder responder essas duas perguntas, eu devo recorrer, como sempre, à Torá oral, na forma do Talmud. E lá está dito, no Tratado de Brahot, que existem nada menos do que 903 formas de morte. Os nossos sábios imprimiram no Guemará essa sabedoria baseando-se no Salmo 68. No verso de número 21 está dito que através de Hashem estão as muitas avenidas, os muitos caminhos da morte. E nós sabemos que o valor numérico dessa expressão Totsaot é justamente 903. Portanto, os nossos sábios nos dizem que existem 903 formas, literalmente, de deixar o nosso mundo. E o Talmud prossegue explicando que a forma mais leve, a forma mais fácil de deixar o mundo físico em direção aos mundos espirituais é justamente por meio do beijo divino. E você do outro lado da câmera vai me perguntar, mas se essa é a forma mais fácil, qual é a mais difícil? Qual é a forma mais severa? E o Talmud nos ensina, é a asfixia chamada de Ascará. A Guemará nos oferece uma metáfora maravilhosa para nos ajudar a entender como essa partida é como retirar o fio de cabelo do copo de leite branco e puro. Vocês podem imaginar como é fácil?
Você olha ali o fio de cabelo boiando, no copo de leite você retira com enorme facilidade. Por outro lado, na Ashkará é como separar um grupo de espinhos do meio de um punhado de lã, ou como puxar cordas grossas de um estreito buraco num navio. A primeira é muito fácil, mas a última é extremamente extenuante, ou seja, envolve enorme sofrimento. Eu não preciso explicar para vocês, né, que existem pessoas que deixam o nosso mundo de uma forma tranquila, em paz, e outras com grande sofrimento. Para o justo, para o tzadik, nosso corpo físico é apenas um impedimento em miniatura, como o cabelo que boia sobre o copo de leite branco. E quando ele é retirado, a Neshama do tzadik é exposta a nada menos do que a luz infinita de Hashem, Ora Ein Sof. Nesse momento em que essa luz, né, proveniente do próximo mundo, né, ilumina a alma do tzadik, essa passagem é muito fácil, é muito tranquila, eu diria mesmo quase automática, porque a Neshama busca sempre retornar à sua fonte espiritual. E o que nós somos, meus amigos? Carnes, ossos, órgãos, sangue? Não, nós somos uma alma revestida de órgãos físicos, e essa alma é a mesma alma que foi soprada nas narinas do primeiro homem, ou seja, nós somos uma parte de Hashem que vive no mundo físico. Nós somos uma criação, e obviamente a nossa Neshama, mesmo dos mais perversos, mesmo dos homens que mais mergulhados vivem no mundo material, as suas almas, as suas Neshamot, buscam esse retorno, buscam esse prêmio, o prêmio de viver no mundo vindouro, mas também o prêmio de uma partida que não seja marcada por sofrimento. O desejo da alma será sempre a de se unir ao seu Criador, mesmo quando nós vivemos nesse mundo tão cheio de escuridão. A nossa alma busca a luz que é proveniente no próximo mundo de Akadosh Baruch Hu. Se eu pudesse estabelecer uma outra metáfora que nos ajuda a entender como se dá esse momento, e eu tenho certeza que muitos de vocês que estão me ouvindo aí do outro lado da câmera já viveram essa experiência. Imaginem, você tem um filho pequeno no jardim de infância ou numa creche, e ao final do dia você vai até a porta da sala dele. Imaginemos que a porta esteja aberta, ou você olha pelo vidro da porta e a criança te vê. Ela abre um sorriso e é tomada de alegria, e ela corre para os braços acolhedores da sua mãe, do seu pai. Esse é o retorno do tzadik para os mundos espirituais. Assim é o beijo da morte que Hashem, né, deu em Aron, deu em Miriam, deu em Abraão, Yitzhak, Yaakov e também em Moshe Rabbeinu. Quando chega a hora, a alma do tzadik se aproxima do Criador quase de forma automática, porque ela reconhece aquela que é a sua fonte espiritual. Mas quando a morte, uma morte difícil, como no caso da asfixia de Ashkará, a experiência daquela alma é uma experiência muito difícil. Por quê, meus amigos? Pela razão evidente, porque aquela alma está atolada nas tentações do mundo físico, nas indulgências do mundo material. E é preciso dizer que essa sabedoria não é uma sabedoria exclusiva do povo judeu. Existem muitas outras formas de manifestação religiosa que reconhecem que a partida é mais ou menos difícil de acordo com a forma como a pessoa escolheu viver no mundo físico. Portanto, a conclusão é evidente. O nosso fim pode ser fácil ou difícil. E isso vai ser determinado, obviamente, pelas nossas escolhas. A Neshama, né, que não aprende a se desapegar do mundo físico e adquirir aquele que deve ser o verdadeiro apetite, não apetite por uma casa nova, um carro novo, dinheiro na conta, luxo sem fim, mas o apetite para a verdade suprema da existência. Aquela alma que não consegue alcançar, né, esse apetite para as coisas espirituais,
ela sofre. Ela sofre muito para deixar esse mundo, e estão aí as almas erráticas e as almas que vão para o Guerrinon e todas aquelas outras que sequer nem conseguem deixar os seus túmulos por anos, né, por um longo período. Mas para o Tzadik é como um fio de cabelo sacado de um copo de leite, ou seja, essa viagem na primeira classe, por assim dizer, ela é reservada a quem, Átila? E está aqui a resposta da segunda pergunta. Como alcançar uma forma de partida tão elevada? Ela está reservada para aqueles que vivem segundo a palavra de Hashem. O que você está esperando? Átila, o tema da morte não é um tema que me atrai. Eu reconheço que metade das pessoas que começaram a assistir o vídeo de hoje, quando perceberam sobre o que ele tratava, trataram de deixar o vídeo e fazer coisas mais agradáveis. Mas a sabedoria judaica nos ensina que nós devemos viver todos os dias da nossa vida como se fosse o último dia, nos dedicando a realizar tudo que estiver ao nosso alcance agora, enquanto estamos aqui. E se tivermos dificuldade de entendermos o que viemos fazer nesse mundo, então aí devemos nos lembrar da morte. A lembrança do momento da nossa passagem, ela nos é útil justamente para quando nós perdermos o caminho. E o nosso caminho é o retorno à nossa fonte espiritual. Para esses está reservado Isasnesticar, o beijo divino. Meus amigos, a sabedoria judaica nos ensina: a alma do homem é como a vela de Deus. Ela se apaga no mundo físico e ela se acende nos mundos espirituais. Como é que você quer ser recebido nos mundos espirituais pela luz da divindade? Ou no Guerrinon, né? Tendo que passar por enorme sofrimento num processo de depuração espiritual para que você receba novas oportunidades? Ou você prefere, né, ir colher os méritos das tuas ações? E saibam, meus amigos, que Arão recebeu muitas recompensas, né, pela forma como escolheu viver aqui no nosso mundo. Não foi só o beijo da divindade. Quando Elazar subiu com Moshe e Arão até o alto do Monte Hor, Arão teve que se despir das 8 vestes sacerdotais, dos trajes do Kohen Gadol. E o Midrash nos relata, além de muitas outras coisas, eu ainda vou ter oportunidade de gravar um vídeo só sobre esse momento, como eu já gravei em relação ao Moshe Rabbeinu, mas é muito difícil para mim fazer essas descrições, porque eu me emociono muito. Conforme Arão ia retirando cada uma das 8 vestes sacerdotais, entregando a seu filho para que ele vestisse em seu lugar, o Criador ia plasmando em seu lugar outros 8 trajes celestiais, de modo que Arão jamais chegou a ficar nu, nem diante de seu irmão, nem diante de seu filho, e nem mesmo diante do Criador. Meus amigos, agora que nos aproximamos do Shabat, devemos decidir se queremos deixar esse mundo, se queremos uma partida em direção aos braços acolhedores de nossa mãe, ou se queremos que esse momento seja um momento de enorme sofrimento. Shabbat Shalom.